Nós estamos na linha com o vereador Hilton Coelho. Vereador, bom dia. Bom dia, Matias. Bom dia a todos e todos que acompanham esse programa maravilhoso, Informa Salvador. Estamos aqui à disposição para discutir essa questão que, de fato, é muito importante que vocês estejam pautando, porque é, na verdade, o verdadeiro programa de governo por um ano, né, do prefeito Assemineto. Então, como é que, vereador, ao seu ver, como é que esse corte prejudica a cidade, a população menos favorecida? Timóteo, que está falando com o senhor agora. Certo. Bom, Timóteo. Deixa eu te dizer o que ocorre. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente localizar de que existe uma redução de cerca de 121 milhões no orçamento geral. Isso já aponta uma situação de questionamento da própria arrecadação do município. Toda aquela agressividade que a prefeitura mostrou em relação, por exemplo, à questão do IPTU, mostrou que pode ter tido um efeito reverso em relação ao funcionamento da população, né? Nós não somos contra a cobrança, a regularização do IPTU, mas isso não pode ser feito de maneira a retirar, perder o princípio da razoabilidade. Eu acho que isso o prefeito Assemineto fez e a Salvador vai pagar esse preço. Das áreas que nos chama mais a atenção, Timóteo, em relação a esses cortes, é justamente a área da educação. Então, desses 121 milhões de redução, mais de 50 milhões são da área da educação. E a gente vê situações como a construção de novas creches em Salvador, que precisaria estar no patamar de meta, se somados 2014, 2015, e ao final de 2015 a gente deveria estar com metas batendo em cerca de 120 novas creches construídas. Hoje o prefeito Assemineto, que inclusive me parece não vai concluir a construção de uma creche em 2014, ele colocou no plano plurianual e na LOA desse ano, de que em 2014 seriam construídas 59 novas creches, e em andamento só existem 7 creches, né, em construção, e não vai, pelo andar da carruagem, não vai ser concluída ainda em 2014, né? E a situação é que para o final de 2015 ele projeta apenas 36 creches. Olha a situação, era para se ter construído 59 esse ano. Não vai se conseguir concluir a construção de nenhuma das 7 que estão em andamento, porque eu estou acompanhando as obras, né? Então eu acho que até nesse ano de 2014 não entrega uma construída das 59. E para 2015 ele coloca a meta de apenas 39 creches. Vereador, então, é uma situação bastante preocupante. Né? Ao mesmo tempo, designa 24 milhões para aquele projeto nefasto do primeiro passo, que estimula as famílias a retirar as crianças da creche, o que é um crime com a formação delas, porque já está provado pedagogicamente que esse momento da creche talvez seja o momento pedagógico mais importante da trajetória da formação cognitiva das pessoas. Vereador, Matias, bom dia. Por um lado, a gente vê que essa importância das creches no dia a dia da cidade, aí depois o mesmo grupo critica o aumento da insegurança, cases de violência, e não faz a sua parte, que o mínimo seria a construção de creches e outras ações lúdicas, culturais, desportivas, educacionais, enfim. Então, o senhor tocou aqui a agressividade do IPTU, né, da cobrança do IPTU. Só que, além da cobrança do IPTU, teve alienação de imóveis, né? O senhor votou contra. Esses recursos que entraram, segundo foi noticiado em vários meios de comunicação, seria para a construção do Hospital Municipal de Pau da Lima, né? Então, houve alienação de imóveis, houve acréscimo do IPTU, houve acréscimo do ISS, e diminuíram os investimentos em educação e construção de creches, e não foi construído nem a maternidade, nem o Hospital de Pau da Lima. A gente não consegue entender muito bem. Exatamente. Matias, nem previsão, porque agora é isso, é uma previsão do que vai ser feito. Onde é que está a previsão desse investimento na área de saúde, que fundamentou a verdadeira venda, dilapidação
do patrimônio público, que foi a venda literal. Nunca o gestor foi tão agressivo na venda do patrimônio da cidade, porque o prefeito Arcimedes faz isso diretamente, como essa gestão está sendo. Para você ter a ideia, só foi retirado da venda dos terrenos a praça Wilson Lins, que fica localizado. É um antigo na Pituba. Na Pituba. Porque eu acho que nós demos a contribuição nesse sentido, porque nós chamamos a população para fazer uma votação na praça. Fizemos um plebiscito, eu convoquei e saí com carro de som, convocando a população da região toda para vir votar. Ela compareceu em massa nessa votação e quase 99% da população foi contra a venda da praça. Mas foi a única que foi retirada do projeto. Todos os outros continuaram nesse trajeto aí de vinda, né? E a Câmara, infelizmente, mais uma vez, sua maioria de maneira submissa, vendeu as propriedades do município, e agora a gente olha para um alô que não reflete o discurso que o prefeito ACM Neto vinha dando em relação a isso. Para você ter a ideia, tem outras situações, né? O investimento em relação à superintendência que trabalha a política para as mulheres ficou em 1,2 milhões. Você tem ideia? O Fundo de Desenvolvimento da Assistência Social perdeu 20%, o que já era muito pouco, ficou em 14 milhões. Então você pensa, perdeu 20%, ficou em 14 milhões apenas. Era cerca de 17 a 18 milhões, caiu para 14 milhões. Então, é um fundo que já é baixíssimo para uma cidade como Salvador, que é capital de desemprego e capital da pobreza também. Então a gente vê a pobreza se alastrando pela cidade de Salvador e não se tem uma política séria, por exemplo, em relação aos abrigos para a população de rua, a possibilidade de se ter um restaurante popular de fato que atenda a essa população de rua, diminuindo a possibilidade, inclusive, dessa população entrar no processo de dependência química que a gente vê se desenvolvendo largamente em Salvador e a cidade mergulhada. Essa que é a realidade, uma situação de tristeza social e de violência também. Então, acho que por outro lado também, o que a gente percebe? Olha só, enquanto para toda a educação do município vai ser designado, né, um total de cerca de 1 bilhão e alguma coisa, né, apenas para uma obra na cidade, que é a ligação lá para Iguatemi, vai ser designado quase 500 milhões. E é uma obra, inclusive, altamente questionável. É uma via expressa, uma via com transporte rodoviário ainda, um transporte completamente ultrapassado, poluente, devagar, que responde a um número baixo, né, de pessoas que utilizam o transporte a cada viagem. Então, um transporte completamente ultrapassado, vai se gastar cerca de R$500 milhão na construção desse corredor para um trajeto que já vai, um ponto e outro, que já vai ser respondido pelo metrô, porque o metrô prevê a saída da região, da estação da Lapa e a chegada na região do Iguatemi. Vai se construir um corredor que vai levar também a população da Lapa ao Iguatemi, se gastando R$500 milhão com o transporte rodoviário. Então são essas coisas que a gente não consegue compreender. Até o discurso da falta de recursos fica completamente sem base. O que a gente percebe é que Salvador de fato não nada em dinheiro, mas que o recurso que existe poderia ser suficiente para responder a questões em outro patamar que são necessárias para a população, mas esse recurso está indo para responder a interesses outros e não da maioria da população. Valeu, vereador, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em conversar conosco aqui no programa Informa Salvador. Um grande abraço, bom dia. Ótimo, estamos aí à disposição. Eu acho que esse debate, inclusive, só deve estar começando, apesar de a gente ter um tempo curto, até final de dezembro, né? E nós estamos com esperança de alterar isso, Timão. Eu só queria fazer uma última observação. Certo. Salvador é uma cidade extremamente perversa com suas crianças e adolescentes. Eu dei esse exemplo aqui, por exemplo,
um exemplo que eu não dei para vocês, a queda do recurso que vai para a alimentação escolar. O prefeito promoveu uma queda de mais de 6 milhões da alimentação escolar para cerca de 200 mil reais para a alimentação escolar do município, e nós não sabemos como é que isso vai ser administrado para resolver a situação. Em 2015, em relação à alimentação escolar, imagina a redução de 6 milhões para 200 mil da alimentação escolar, e até agora nós estamos sem resposta em relação a isso. Então nós temos uma esperança de aglutinar um conjunto de organizações da sociedade civil em defesa da educação, em defesa do direito da criança e do adolescente, para que a gente consiga modificar esse orçamento até final de dezembro. Portanto, estamos, mais uma vez, eu quero dizer, à total disposição do programa de vocês, e quero elogiar também esse espaço que a cidade de Salvador precisa saber do que está acontecendo. Vocês estão cumprindo um papel fundamental. Parabéns, Timóteo. Parabéns, Matias, também. Obrigado. Valeu, vereador. Um grande abraço. A gente conversa mais essa semana e os outros dias também. Conversamos com o vereador Hilton Coelho, falando sobre esse corte orçamentário aí da prefeitura, que beneficia muitos aí dos transportes, dessa máfia, e os menos favorecidos, inclusive, ficam na mão aí, como o vereador acabou de falar, inclusive a merenda escolar que foi cortada, e quem sofre são os jovens, os mais necessitados da capital. E o programa Informa Salvador, o site Informa, a TV do Servidor, nós vamos estar em cima cobrando